Abra sua Bíblia em... Está muito alto para mim aqui, pelo amor de Deus. Abra sua Bíblia em João 15. Versículo 11. Eu vou ler a versão da NVI. Em algumas horas eu vou ler da mensagem. Vamos lá. João 15, 11. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus, Ele quer que a alegria dele seja a nossa alegria. Amém? Mas como isso pode acontecer? Em João 15, Jesus começa falando que Ele é a videira e nós somos os ramos. E se nós estivermos enxertados nele e permanecermos nele, nós daremos frutos. Porque sem ele, nada podemos fazer. E no versículo 7, ele diz o seguinte: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. E no versículo 26... diz o seguinte: quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. João 15 fala de uma verdade e uma chave para as nossas vidas. O tema do nosso culto é o Deus de propósitos. E eu acho que muitas vezes nós temos essa ideia, às vezes até meio inconsciente. Quando nós falamos que Deus é um Deus de propósitos, nós olhamos para os nossos. E nós achamos que Deus tem a obrigação de cumprir aquilo que a gente quer. Os nossos sonhos, as nossas vontades. E Ele tem a obrigação de nos fazer vencedor nessa terra. Só que não é bem assim, né, que funciona. Se a gente lê a Bíblia e a gente vê os grandes homens e mulheres de Deus, talvez a vida deles na terra tenha sido muito mais difícil do que a nossa. Mas nós temos essa ideia de que Deus vai cumprir todas as promessas, e Ele vai. Mas a gente acha que é as nossas, a nossa vontade, o nosso querer. E do versículo 10 até o 15, diz o seguinte: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai. E em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servo, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tenho concedido. Glória a Deus. Agora nós vamos para 1 Coríntios 2, do 9 ao 12. Aleluia, Jesus. Calma que vai fazer sentido, gente. Por isso temos esse texto das Escrituras. Ninguém jamais viu ou ouviu algo parecido, nunca se imaginou algo semelhante, mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas vocês têm visto e ouvido, porque Deus, por intermédio do seu Espírito, revelou a vocês. O Espírito, não satisfeito em mover-se na superfície, mergulha até as profundezas de Deus e traz à tona o que Deus planejou. Quem conhece seu pensamento a não ser você mesmo? O mesmo ocorre com Deus. Ele não só sabe o que está pensando, mas também nos permite sabê-lo. Deus nos revela sobre dons da vida e da salvação que nos concedeu. Não precisamos dos palpites nem das opiniões do mundo. Não aprendemos isso nos livros nem na escola. Aprendemos de Deus, o que nos ensinou pessoalmente por meio de Jesus. E o transmitimos a vocês em primeira mão. Agora vamos lá. Agora que a gente começa.
A alegria de Jesus é que nós estejamos próximos dele. Próximos o suficiente para conhecermos as profundezas dos seus propósitos e as profundezas daquilo que ele tem como segredo. Porque aqui na palavra diz que ele não quer mais só servos, mas amigos. Porque os servos não sabem os planos do seu Senhor, mas os amigos sim. Além disso, Jesus nos chama de noiva. A noiva, ela tem um nível de intimidade muito maior do que um amigo. Muito maior. E aqui a palavra diz que como nós vamos fazer isso? Como nós podemos conhecer a Deus nessa profundidade de intimidade, a ponto de conhecer os seus segredos? Aqui em 1 Coríntios diz que nunca ouviu, nem chegou ao coração humano aquilo que Deus preparou para o homem, mas o Espírito Santo pode nos revelar. Através do Espírito Santo, nós podemos conhecer mais profundo a vontade de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Então, quando Jesus ele morreu e ele ressuscitou, voltou para o Pai, ele deixou para nós esse conselheiro. Ele deixou para nós essa parte de Deus, para que a gente pudesse conhecer ele com uma profundidade muito maior. Quando nós conhecemos a Deus através do Espírito Santo, não através das nossas opiniões, não através das opiniões dos outros, não através do que o mundo diz para nós, quando nós conhecemos a Deus através do Espírito Santo de Deus, que é Deus, e que, sabe o privilégio? Tipo, nós temos uma parte de Deus em nós. Nós temos esse privilégio de poder fechar os nossos olhos e ouvir o Espírito Santo que conhece profundamente o coração do nosso Pai. Quando nós conhecemos a Deus neste ponto, é o que João 15:12 diz. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós podemos amar o próximo. Porque sem conhecermos a Deus, nós não conseguimos. Por que, Letícia? Quando nós nos aproximamos do Espírito Santo, nós começamos a olhar para os outros, não da forma como nós vemos, não da forma como o mundo vê, mas da forma como Ele vê. E talvez isso seja óbvio para a gente, mas não é fácil de aplicar. Porque a gente é encardido, né? Como a gente fala. É difícil amar o outro. Só que o que Ele diz, isso não é uma sugestão. Meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Eu não sei você, mas Deus me amou bem encardida. Deus me amou assim, eu não estava nada bem. Ele me ama desde antes de eu fazer qualquer coisa, boa ou ruim. Então é este amor que eu preciso ter sobre os outros. Só que não tem como eu transmitir um amor de que eu não conheço. Não tem como eu transmitir um amor que eu ainda não provei. E esse amor eu só consigo provar na intimidade com o Espírito Santo. Em João 15:7, repetindo, ele diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, e as minhas palavras permanecerem em vocês, porque a gente também tem memória curta, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Às vezes a gente gosta dessa outra parte, né? Pedirão o que quiserem e será concedido. Hoje eu estava indo embora, aí a menina estava indo comigo, ela falou assim: meu Deus, vai cair o mundo. Na hora que ela falou, deu um trovão, um raio, a chuva começou a cair. Eu falei: meu Deus, fala que eu vou ficar rica em nome de Jesus. E a gente fala: nossa, eu quero ter esse poder, assim, falar e acontecer. Já nos foi dado. Só que por que as coisas não acontecem? Por que nós oramos por enfermos e eles não são curados? Por que a gente fica tanto tempo batendo assim, dando murro em ponta de faca por certas coisas que Deus nos deu autoridade para fazer? Porque aqui que ele está falando, se, a gente esquece dessa parte, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês, aí vocês pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Por quê? Porque quando nós pedirmos por algo, o nosso desejo estará conectado ao dele. E quando o nosso desejo está conectado ao dele, aí acontece. Porque nós somos egoístas. Nós somos interesseiros.
Nós buscamos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, não por aquilo que Ele é. E isso é desde antes. Talvez você tenha vindo para a igreja, antes de nós venham, por causa de algo que a gente procura. Não, eu preciso. Talvez você estava num momento e aí você teve essa revelação de que tudo que você precisava para aquilo melhorar era Jesus. E você veio até Ele. E você teve encontro com as suas mãos. Mas igreja, uma igreja madura, que é a igreja que Jesus irá voltar, ela precisa estar rendida aos seus pés. Não mais olhando somente para aquilo que Deus pode nos oferecer, mas olhando e falando, Deus, o que eu posso te oferecer? Eu quero te amar como o Senhor me ama. O que o Senhor ama? Deixa eu procurar. Foi o que eu falei no sábado. A gente precisa ser uma noiva que ama o que o noivo ama. E nós só seremos capazes de amar o que o noivo ama se nós tivermos intimidade com o Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Quando o nosso desejo está conectado ao dele, nós não vamos mais orar por um enfermo assim, em nome de Jesus, né, que Deus te cure. Mas nós iremos olhar para aquele enfermo como ele olha. Já vendo a cura, já vendo o restaurado, já vendo tudo mudado, já vendo aquilo não é mais dessa forma. Jesus vê de uma forma diferente. E o amor que vai nos envolver, vai fazer nós termos fé. Por quê? Porque aquilo já não vem mais de nós, mas vem daquele que é maior do que nós. Deus de propósitos. Talvez nós venhamos para este culto pensando, Deus, revela-nos o seu propósito. O que o Senhor quer de mim? Deixa eu te dizer, o propósito de Jesus já foi revelado na cruz. Quando Deus veio se revelar ao povo no Monte Sinai, Ele queria intimidade. Quando Jesus morreu na cruz, Ele quis intimidade. Porque Ele já não queria mais aquela distância que Ele tinha com o povo. Ele não queria só enviar um profeta para falar por intermédio dele. Ele queria vir e ter acesso a nós e nós termos acesso a Ele. Por isso que Jesus morreu. Por isso que Ele veio, para sentir as nossas dores, para entender aquilo que a gente passa. E quando a gente chegar nele e falar, Deus, eu estou assim, Ele fala, tudo bem. Tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E aí Ele se conecta conosco. E quando Jesus voltar, o propósito continua o mesmo. Intimidade, uma noiva. Ele poderia ter dito que Ele voltaria para buscar os seus servos apenas. Ele poderia ter dito que voltaria para buscar os seus amigos. Mas Ele disse, eu voltarei para buscar uma noiva adornada, que se prepara para esse encontro. Ele precisa de uma igreja que deseje se aproximar dele, não pelos seus próprios interesses, mas para tornar realidade os desejos do coração de Deus. O pastor Leandro ministrou na quinta-feira passada, nós somos cartas vivas, nós somos testemunha de Cristo. Não só testemunho, mas testemunha de Cristo. Nós vivemos coisas e que o mundo, quando olhará para nós, precisa ver isso. Nós precisamos ser uma igreja que deseja tornar o sonho de Deus realidade. E não só vir aqui e falar assim, me dá. Não. É difícil, igreja. Mas nós precisamos despertar. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E quem nos revelará os sonhos de Deus? A Bíblia, no contexto da Bíblia, existia o amigo do noivo, né? Espírito Santo, né, na verdade, através de João, se compara a ele. O amigo do noivo, ele tinha uma função, que era o padrinho. Ele preparava a noiva para o casamento. O amigo do noivo, ele conhecia as vontades do noivo, mas ele ficava perto da noiva para prepará-la para o casamento. E esse amigo é o Espírito Santo.
E ele foi nos dado para nos preparar para um casamento com Jesus. O Espírito Santo, ele quer gerar em nós cantamos aqui, um fogo cerrado em nosso peito que não nos dá descanso. Não nos dá descanso até pensarmos, Jesus, quando o Senhor terá a sua recompensa. Jesus, o que o Senhor ama, porque eu quero amar o que o Senhor ama. Jesus, aquilo que o Senhor odeia, eu não vou abraçar, eu não vou ser conivente com o que o Senhor odeia. Jesus, eu me coloco em intercessão, em oração. Eu busco até o dia que o Senhor terá a sua recompensa. Eu coloco os meus joelhos no chão para clamar por aqueles que o Senhor ama. Mas nós somos egoístas, igreja. Nós somos tão egoístas. Nós não queremos saber o que Deus quer. Nós queremos saber de colocar a nossa vontade nas vontades dEle e não o contrário. E fala assim, Jesus, o Senhor sabe o desejo do meu coração. E Ele é tão bom que Ele sabe. Mas, igreja, Jesus não morreu na cruz para que a gente tivesse sucesso, fama, prestígio nessa terra. Não foi para isso que Ele morreu. Foi para um nível de intimidade maior. No sábado, nós estávamos falando sobre o casamento da noiva com o noivo. E algo que o Senhor colocou no meu coração é que o casamento com a noiva, da noiva com o noivo, não era um casamento arranjado. Quem estava no sábado ouviu. Jesus busca uma noiva que o ame com um amor recíproco, que busca os interesses do seu noivo, que busca fazer a vontade do seu noivo, que não é interesseira. E quando nós olhamos para o que o Senhor ama, teve um dia que eu tive uma visão, eu estava orando, e aí eu via, era bem grandão assim, como se fosse uma tela plana, mas eram os olhos de Deus assim. Aí era os 2 olhos, e aí quando eu olhava para os olhos, eu via eu, no reflexo, e uma multidão de pessoas atrás. E aí ele falou assim, Letícia, quando você começar a olhar para mim, você vai se ver de maneira diferente, porque você vai se ver através dos meus olhos. E você vai olhar para o meu povo através dos meus olhos. Você vai olhar para os perdidos através dos meus olhos. Como nós temos sido ministrados, cultos e cultos atrás. A Geisa ministrou, a Jaine ministrou. Como nós temos olhado para o perdido? Como nós temos olhado para aquele que a gente tem que lembrar que é filho de Deus. Oh, glória! Essa parte é difícil. Igreja, eu quero ler com você a oração que Jesus fez em João 17. Eu ia ler uma parte só, mas eu vou ler toda. Você consegue colocar no telão? Vou ler junto. João 17. Essa oração Jesus fez aos seus discípulos. E tem uma parte bem para nós. Tenho dito essas palavras aos seus discípulos. Jesus levantou seus olhos para o céu e orou. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pode pôr na NVI, por favor? Porque aí não tem como ninguém não entender. Pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda a vida eterna a todos os que lhes deste.
Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles do mundo, que do mundo me deste. Eles eram teus e tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, eu os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Eles estão falando de você, Jesus. Jesus estava orando por você. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, assim eu o enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A minha oração, agora se liga, Jesus estava orando pelos discípulos, mas a partir daqui, ele começa a falar com nós. A minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste assim como amaste a mim. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. E vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim estejam neles e eu neles esteja. Quando terminou de orar, Jesus saiu com seus discípulos, atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival. Aí pode parar, já está no 18. Essa oração foi de Jesus por nós, igreja. E eu não sei quantas vezes ele falou, mas ele falou muitas vezes: Deus, que eles estejam em mim como eu estou em ti. Esse nível de intimidade que Jesus quer para a sua igreja. Que eles estejam em mim como eu estou em ti. E ele ora que eles estejam em plena unidade. O apóstolo falava uma coisa que eu gravei assim na tábua do meu coração. Ele falava assim: igreja, templo. Jesus vai buscar a igreja, o corpo de Cristo. Queria pedir para o louvor subir já. Igreja, a alegria do Senhor, o propósito do Senhor é que a alegria dele seja a nossa alegria. Que o que ele ame, que ele ama, nós também possamos amar. E ele ama o seu povo. Quando eu estava ali na hora do louvor, e nós estávamos cantando Cadeias Quebrar. E nós falamos assim: há poder no nome de Jesus. Há
palavra diz que o Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus é o Senhor. O nome dele é soberano nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso significa que a doença não é maior que o nome de Jesus. Isso significa que a ansiedade não é maior que o nome de Jesus. Isso significa que o câncer não é maior do que o nome de Jesus. Isso significa que a depressão não é maior que o nome de Jesus. Isso significa que o seu passado não é maior que o nome de Jesus. Isso significa que o seu medo não é maior que o nome de Jesus. Isso significa que nada, repita comigo, nada é maior do que o nome de Jesus. Mas existe uma vontade do Pai. E nós não estamos vivendo milagres porque nós não estamos vivendo essa verdade, que é chamada unidade. Então nós buscamos nossos próprios interesses quando nós vamos a Deus. E nós ignoramos a dor do nosso próximo. Por isso eu quero te pedir, igreja, se existe alguém aqui que está enfermo, que está com alguma dor, que está com algum problema de saúde, ou que conhece alguém que está com problema de saúde, levante a sua mão agora, sem vergonha. E agora eu quero que você que não está com a mão levantada, olhe para trás. E nós estaremos, vai pegando pastores, intercessores, nós vamos interceder pelas vidas que estão com as mãos levantadas agora. Pastores, intercessores, obreiros, pega uma pessoa aí, comece a orar por ele. Porque isso é a noiva do Senhor. Porque nós temos que parar de viver as nossas dores sozinhos. Jesus quer que nós vivemos em unidade. Todo mundo. E quem não estará com a pessoa orando... Gente, toca nas pessoas que estão com a mão levantada. Em nome de Jesus, levante-se, igreja. Se mova. E os que não estão com as mãos impostas sobre alguém, esteja ao redor. Interceda em concordância. Declare agora o nome de Jesus, porque Ele é maior do que toda doença. Alguém vai na Suelen, por favor. Levanta a mão. Alguém mais que está com alguma dor e não está com alguém orando? Igreja, o nome de Jesus é poderoso. Declare o nome de Jesus. Declare o nome de Jesus agora. Jesus, essa é a sua noiva. Jesus, essa é a sua noiva. Jesus, essa é a sua herança. Jesus, uma igreja que não se prostra. A doença, a palavra de médicos, a diagnósticos. Eu declaro em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, mova-se. Senhor, envia os seus exércitos de anjos agora. Anjos ministradores de cura. Nós oramos pela vida dos que estão em casa, pela vida da Jaque, pela vida do Adilson, da Ana Júlia, dos outros ministros de louvor que estão, Senhor Jesus, acometidos por doença. Em nome de Jesus, nós declaramos a tua cura. Anjo ministrador de cura, vá a essas casas, toque no sangue, cada célula do corpo, que se alinhe a tua palavra agora, em nome de Jesus. A tua palavra diz que se nós tivermos em ti, tudo que nós pedirmos, Senhor Deus, será realizado. Por isso nós te pedimos cura. Cura em nome de Jesus. Dor de cabeça, vai embora. Em nome de Jesus. Toda doença nos braços, nos músculos, nos ossos, nos rins. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, coloca palavras na boca. Não cesse de orar. Não cesse de orar. No nome de Jesus há poder. No nome de Jesus há poder, igreja. Nós precisamos tomar posse daquilo que nos foi dado, a autoridade que foi dada a Jesus. Ele nos entregou. Ele entregou a igreja. E Satanás está fazendo as pessoas serem viciadas em remédios.
Viciadas em diagnósticos, as pessoas se autodiagnosticam, as pessoas se automedicam e esquecem do nome de Jesus. Senhor Deus, eu te peço perdão por isso. Eu te peço perdão, Senhor, pela sua igreja ser omissa aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos carregou. Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus, desperta-nos, Senhor Deus, a viver aquilo que o Senhor decretou. Que os sinais e maravilhas acompanhariam aqueles que creem. Senhor Jesus, se nós não temos crido, aumenta a nossa fé. Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu te peço em nome de Jesus. Toda doença na alma, toda enfermidade na alma. Espírito Santo de Deus, tu és a cura. Senhor Deus, aquilo que os médicos não vê, aquilo que não é, Senhor Jesus, exposto na carne, mas o Senhor conhece, Jesus. O Senhor conhece o profundo e o oculto. Senhor, eu te peço cura. Cura agora, Senhor Jesus, de toda mágoa. Cura, Senhor Deus, em nome de Jesus, de toda ferida que foi gerada, Senhor Jesus, na infância. O Senhor conhece e nós decretamos agora, em nome de Jesus, a tua cura. Em nome de Jesus. No teu nome há poder. O seu nome não é um nome qualquer. O seu nome não é uma reza que nós ficamos repetindo. O seu nome tem poder sobre o céu, sobre a terra, sobre tudo, sobre anjos, sobre demônios. O seu nome é poder, Jesus. Por isso nós decretamos em nome de Jesus que bata em retirada no nome de Jesus tudo que não pertence a ti. Todo espírito de controle, todo espírito de orgulho, todo espírito de rebelião, todo espírito de divisão, que bate em retirada do meio da tua noiva. Nós te pedimos, Espírito Santo, amigo do noivo, venha guardar e proteger a sua noiva. Abre os nossos olhos, desmascare todo engano, que a sua noiva tem sido levada ao lugar onde o Senhor não designou. Que todo engano bata em retirada em nome de Jesus. Senhor, a tua igreja é a unidade. A tua igreja é com a unidade. Por isso nós decretamos, Jesus, sobre este lugar, que em nome de Jesus, tudo aquilo que estava tentando causar divisão, tudo que estava tentando, e nós pedimos perdão, Jesus, porque nós somos usados por Satanás para causar divisão. Por isso nós te pedimos perdão, Jesus, e expulsamos da nossa vida, em nome de Jesus, tudo que tem feito, Senhor Jesus, com que nós viramos, Senhor Jesus, pessoas que acham que são mais importantes do que os outros. Mas até o Senhor lavou os pés dos seus discípulos. Então quem somos nós para sermos maior do que os outros? Então nos perdoa, Jesus. E eu te peço que se estabeleça nessa igreja, que se estabeleça neste bairro uma noiva adornada, uma igreja que se importa com a dor do outro. Igreja, em nome de Jesus, pare de sofrer sozinho, pare de sofrer calado. Quando você entrar neste lugar e você estiver com alguma enfermidade, fale, eu não vou sair daqui do mesmo jeito. Peça à igreja, peça à noiva, não se sinta sozinho. Porque Jesus não irá buscar somente pessoas, Ele irá buscar uma noiva. E a noiva, ela é construída na unidade. Oh Jesus, no seu nome há poder para ressuscitar os mortos. No seu nome há poder, Jesus, para libertar de vícios. Oh Jesus, no seu nome, o seu nome, Jesus, 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 nós te amamos, Jesus. Jesus, o teu nome é precioso, Jesus, o seu nome é glorioso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Nenhum poder dessa terra pode se comparar ao nome de Jesus. Oh Espírito Santo, gera em nós um coração ardente, Senhor, que ama a Ti com intensidade, que não negocia, Jesus, o que o Senhor não negocia, e que nós vamos aprender, Senhor, a parar de nos esconder
e usar a autoridade que nos foi dada no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Santo Deus. Exalte ao Senhor a glória, igreja.